E era para nós muito importante vencer aqui hoje porque faz parte daquilo que é também a ambição da equipa, poder estar vivo nesta competição, manter este primeiro lugar, ficar dependente de si próprio para poder atingir o seu objetivo. Portanto, fizemos um jogo muito competente, um jogo que me parece ter sido bem mais conseguido e dominado por nós próprios. Nós demos muito mais ao adversário do que o adversário veio aqui, que nos empurrou para trás e nos criou, como já fez noutros jogos. E o futebol muitas vezes é isso, nem sempre ganha a equipa que cria mais oportunidades e temos que aceitar e seguir em frente. E como volto a referir, faltando 7 jornadas, todos os pontos são importantíssimos para quem luta pelo título. Uma vitória que me deixou muito feliz pelo jogo que a gente apresentou. Pressionamos bem o Juventude. Rompemos a pressão deles no começo do jogo, que eles vieram para pressionar. E a partir daí colocamos eles para jogar na área deles, né? Então isso aí, conseguimos um gol rápido e acabamos sofrendo um empate, mas o time em nenhum momento se deixou abalar por isso, continuou com a mesma forma de propor, de atacar, de ser vertical e tentar criar chances. Fomos para o intervalo com um empate e depois o time conseguiu fazer os gols que precisava e deslanchou. Projeta o mais rápido possível a gente conseguir a vaga para a Libertadores. Quanto antes a gente conseguir, mais próximo a gente está daqueles que estão na frente. São pontos que a gente sabe que no final das competições eles valem dobrado, né? Porque tem briga pela parte de cima da tabela e aqueles que estão querendo escapar da parte de baixo. Então cada jogo é uma decisão. Né? Se permitir que a gente sonhe, a gente pode pensar nisso, né? Na tela pra gente, números de Gregori. Esse jogo contra o Red Bull Bragantino, personagem do Botafogo, foi o melhor da rodada até agora, porque hoje a gente tem mais 2 jogos. Marcou um gol, 93 ações com bola, 71 passes certos, 12 duelos vencidos, 13 intervenções defensivas, 8,03 a nota dele no nosso prêmio Bola de Prata. Esse gol que foi o primeiro dele com a camisa do Botafogo. Prêmio ESPN Bola de Prata, aposta ganha, é um oferecimento. Quando a bola rola, a diversão. Com 64 pontos, na sequência vem o Palmeiras, depois Fortaleza, Flamengo, Internacional, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Vasco. Virando a página, 11ª colocação para Grêmio, depois Criciúma, Fluminense, Vitória, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Na zona de rebaixamento, Juventude, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Lembrando que temos mais 2 jogos para fechar essa rodada na noite desta segunda-feira. Vimos aí os números do Gregori, destaque do Botafogo nessa vitória no sábado. Botafogo que veio até o interior paulista, venceu o Red Bull Bragantino jogando fora de casa, se consolidando ali na liderança. 3 pontos para cima do Palmeiras, que só empatou na rodada, papo para já. Mais um Botafogo, amigos, que vem com a sua força máxima. A gente até falava semana passada, né, Fer? Quanto o resultado construído na Libertadores podia dar ao Arthur Jorge essa possibilidade de trazer a sua força máxima para Bragança. Privilegiado. Privilegiadíssimo, né? E seguir nessa questão do Campeonato Brasileiro. E deu certo, saiu com a vitória. E um grande jogo do Gregori também tem sido outra peça muito importante nesse esquema do Arthur, né? A gente fala muito dos caras ali de frente, mas tem jogado muito. Muito, Glaucia, assim, ele é um jogador que tem um custo-benefício excepcional para o clube. O clube, sendo criativo, não gastou tanto né, com ele. Ele dá um retorno técnico gigantesco, porque ele é a peça que em vários momentos sustenta muito o meio campo, né, equilibra o meio campo, capacidade que ele tem de vencer os duelos ali na parte defensiva, muitos desarmes. E esse grande momento, né, ao lado ali do Marlon Freitas, sendo coroado com um gol da vitória importante que traz uma vantagem valiosa, né, nessa briga pelo título contra o Palmeiras na reta final. O Botafogo foi melhor, como você falou, 5-0 contra o Penharol proporcionou a utilização da força máxima, acho que foi uma estratégia muito bem executada ali pelo Arthur Jorge e pela comissão técnica.
foi melhor, sofreu um pouquinho para chegar ao seu gol, mas vitória importante contra um adversário que tirou pontos do Palmeiras, jogando lá. E contra um adversário que esteve no caminho do Botafogo na pré-Libertadores, né? Pois é. Agora a gente volta algumas... Mas o que mudou da vida de ambos de lá para cá, Exatamente. né? E o quanto o Botafogo evoluiu e o Bragantino acabou parando também dentro da sua realidade. A gente vai falar já, porque o Pedro Caixinha já se despediu também dessa equipe. Olha aí, ó, os números, inclusive, do treinador português, 687 dias no cargo, era um dos trabalhos mais longevos do futebol brasileiro. O Pedro Caixinha à frente do Bragantino, 125 jogos, 50 vitórias, 38 empates e 37 derrotas, um aproveitamento de pouco mais de 50%, 169 gols marcados para 132 sofridos. Caixinha também teve momentos de dificuldade até para organizar essa equipe do Bragantino, sofrendo com lesões, depois com jogadores que acabaram saindo, enfim. Mas acho que, no fundo, o Red Bull precisa repensar o projeto, né? É um projeto que vem muito na linha do que é o projeto Red Bull fora do país, de jovens jogadores, até para fazer esse mercado depois. Mas não sei se aqui para o futebol brasileiro isso funciona, né? No nível competitivo do que é um campeonato brasileiro, até aqui falando em Sul-Americana, enfim... pensar um outro perfil para esse elenco também, né, Mari? São pouquíssimos jogadores e quando vem um cara um pouco mais velho, a gente fala, olha, fugiu ao perfil. E não sei nem se esse mercado que o Bragantino pensava conquistar em vender jogadores também tem sido conquistado, né? Porque os principais não saíram para grandes mercados, né? Enfim, se a gente for olhar aí das vendas... Do último que a gente tem é o Ortiz, né? Foi para o Flamengo. Foi pro Flamengo. O Claudinho foi para o Zenit, que era um grande nome. Um pouco mais, o né? Elinho também não foi futebol para um mexicano, grande mercado, né? foi futebol mexicano. Foi futebol mexicano, exatamente. Então, é alinhar expectativas, né? Acho que muito do que o futebol brasileiro apresenta para o Red Bull mesmo, como projeto que tem em vários lugares do mundo, como que... Evolução, mas o Jair acaba demitido depois desses dois resultados diante de dois times que estão brigando na ponta da tabela e que, tecnicamente, muito superiores, né, Fê? Sim, eu acho que o que pode ter pesado foi, assim, um time do Jair tomando 9 gols em 2 partidas, né? Costuma ser um time mais seguro defensivamente. Eu acho até que ele teve uma boa largada depois da série do Roger Machado, que fez um grande trabalho na Juventude. Ele conseguiu manter a competição dessa equipe. E agora oscilou, caiu bastante produção de fato. Essa mudança de técnico, acho que é um desespero final de tentar algo novo, né? E se salvar para buscar essa permanência numa Série A. Eu não acho que o Jair tenha tanta responsabilidade assim. Se você for analisar friamente, você tem pouco investimento e é um elenco com limitações nítidas. O que o Roger fazia com pouco era muito. E aí ele não conseguiu manter. Acho que caiu muito na conta ali do treinador, que é mais fácil você mudar um técnico nessa reta final do que o elenco que já está montado e vai ser esse o grupo até o final. Sobre o jogo, acho até que é um Juventude que mostrou coragem em alguns momentos contra os dois adversários, contra o Palmeiras e contra o próprio Flamengo. Time mais perigoso ali com bola parada, com contra-ataque. Mas a partida em si foi uma partida, primeiro, de gala desse cara aí, que é o Gerson, que é um dos melhores jogadores do Brasil nessa temporada. É um desempenho de maturidade, de protagonista, de muita influência, vem empilhando grandes atuações. E o Flamengo produziu. O 4-2 ficou barato. É que faltou eficiência no momento das finalizações. O Flamengo fez um bom jogo, né, criando muito mais. É um time que está, né, articulando melhor o jogo, está sendo muito mais agressivo agora com o Felipe Luiz no comando, até pelas ideias dele. E consegue uma vitória importante, principalmente se preparando para a final de Copa do Brasil, né? Você tem um retorno interessante do Michael, o Léo Ortiz foi bem na zaga, o Plata fazendo gol. O Arrascaeta, depois de muito tempo, foi determinante também para essa goleada. E como eu falei, o Gerson faz de fato uma temporada que é a melhor da carreira dele. Pois é. Ele nunca jogou tanto, além da versatilidade, nunca ele foi tão regular, intenso, regular e influente dentro de uma equipe. É impressionante. Aí, Mari. A ponto de ser o momento dele na seleção brasileira também, né? Assim, de você dar a oportunidade, de você confiar, de você entregar, porque realmente está merecendo com a temporada. O Juventude teria uma sequência péssima também, enfrentando Fortaleza na rodada seguinte, Bahia na rodada depois do Fortaleza. Então, assim, de fato...
um festival de reclamações. Achei que com o VAR, esses pênaltis mandrake de final de jogo, você joga o corpo em cima do adversário, tinham acabado. Mas, pelo jeito, em algumas situações ainda não acabaram. Podemos controlar nossas tarefas, nosso comportamento, nosso controle emocional, mas não podemos controlar arbitragem. Não estou chorando, mas eu quero que CBF também revise esses lances, que admita que a vezes erram também. Depois de uma rodada recheada de polêmicas com a arbitragem, a CBF decidiu ouvir as reclamações dos clubes e afastou 7 árbitros. Ramon Abate Abel comandou Palmeiras e Fortaleza. Braulio da Silva Machado liderou o duelo entre Flamengo e Juventude, enquanto Flávio Rodrigues de Souza apitou o confronto entre Vitória e Fluminense. Além dos 3, os árbitros responsáveis pela cabine do VAR também foram afastados. No Allianz Parque, o Fortaleza reclamou demais de Ramon Abate Abel pelas marcações de pênaltis em lances de Tite e Pikachu. No Maracanã, o Juventude não gostou nada da atuação da arbitragem. Primeiro pelo pênalti marcado em Gerson, depois pela expulsão de Nenê. Já no Barradão, o Fluminense ficou na bronca com Flávio Rodrigues de Souza após o árbitro apontar pênalti de Lima em Mateuzinho nos minutos finais da partida. Além disso, o árbitro já tinha marcado um pênalti no primeiro tempo, que o VAR precisou intervir para anular o lance. Agora, os 7 árbitros estão afastados das escalas por tempo indeterminado. A comissão de arbitragem planeja que todos os afastados passem por uma reavaliação de desempenho técnico. Muito bem, Vinícius Nicoletti já está aqui com a gente no estúdio para falarmos dessa questão de arbitragem e outras também deste fim de semana. Tudo bem, Nicoletti? Seja bem-vindo, amigo. Tudo bem, Glaucia. Prazer receber você aqui. Tá aqui sempre. Boa, porque neste jogo aí do Palmeiras com o Fortaleza, ouvimos até o Juan Pablo Vojvoda aí na reportagem, também tivemos os lances polêmicos, dos pênaltis, enfim. E os árbitros afastados aí pela CBF nesse fim de semana. Não só ele, né? Foram 7 árbitros afastados em 3 jogos do Campeonato Brasileiro, né? O Ramon Abate, também o VAR, que sugeriu a marcação do pênalti, ele deu 2 pênaltis polêmicos, e aí também tem na lista aí o árbitro que apitou Juventude e Flamengo, o VAR também, os 2 que estavam no VAR, né? Foram afastados, que estavam na cabine no VAR, e a terceira partida é Vitória e Fluminense, o árbitro que deu o pênalti no finalzinho da partida. Então, os lances polêmicos, na verdade, eles foram afastados para análise dos lances, para passar por uma reciclagem, mas não falou quanto tempo eles serão afastados. Então, é para rever os lances, na verdade. A CBF vai analisar os lances e comentar com os árbitros. Essa é a ideia. A questão, né, amigos, é que a gente tem esse afastamento dos árbitros, e aí o Vinícius traz que a ideia é avaliar os lances e aí fazer essa reciclagem, enfim. Rodada após rodada, a gente não vê um avanço, vamos dizer assim, na arbitragem brasileira. E aí são lances, a gente usa a palavra polêmicos, mas tem alguns que, francamente, né, para arbitragem em campo, arbitragem de VAR, a gente tem todo o recurso hoje. E ainda assim, lances são marcados. Fica complicado, porque, lógico, também aí... com gabarito é duro, né? Não é? Esse termo é maravilhoso, é bem isso, né? Prova com consulta? Com consulta, e você ainda errar, poxa vida, aí... Tudo bem, mas é com gabarito... Aí fica puxado, né, Nicoletti? E aí também a gente vai se colocando no lugar dos clubes que se sentem prejudicados, porque são partidas que estão mexendo com todas as partes da tabela, e aí como fica? Você afasta o árbitro, quer dizer, assume um erro, né? Porque afastar o árbitro, para mim, mostra muito isso. Mas o jogo já acabou, já está definido ali. Já quem jogou, jogou. Então, é complicado isso também, né? Acho muito amplo essa história de vamos afastar, assumimos um erro e... E está na conta do árbitro, né? Ponto final. O que de fato a CBF faz para que esses erros não aconteçam, ou pelo menos minimize os erros, né? Não, ela vai afastar e colocar na culpa do árbitro, na conta dele, talvez o baixo suporte também que a própria CBF dá. Expondo os árbitros sempre, também, sempre, né? São sempre os expostos, porque esses árbitros, eles vão passar por esse processo que a CBF chama de reciclagem, e quando ele aparecer daqui a algum tempo em novas partidas, ele vai ser lembrado por esse erro, e nada garante que ele também não vai errar de novo. Então, para as próximas rodadas, a gente pode ter árbitros que
já nessa temporada também erraram, tanto no VAR quanto no campo. Então é um problema crônico da CBF, a arbitragem. Ela que deveria ser a mais interessada em resolver o assunto, em dar melhores condições e preparo e profissionalizar. Muito pelo contrário, ela vai empurrando com a barriga rodada após rodada e os clubes mudam a temporada, tem aquela reunião, as coisas precisam ser definidas, mais uma temporada começa com os erros acontecendo e a gente não sai desse ciclo, né? Ciclo vicioso da arbitragem. É um problema crônico e cada vez pior, né? Acho que dentro do produto futebol brasileiro, a arbitragem é o que a gente tem de pior. Tem tanta coisa ruim pra gente debater. E não adianta você afastar e não educar, não capacitar o árbitro. Porque senão vai ser um ciclo sem fim. Você afasta, você expõe. Eu acho que, por exemplo, nos lances que a gente pode debater, para mim a arbitragem errou em todos. Eu acho que os 2 pênaltis do Palmeiras, na minha interpretação, não existiram. Eu sei que tem lance ali que tem debate. O pênalti que deram para o Gerson é uma vergonha. A expulsão do Nenê é inadmissível. Inadmissível. E o pênalti também que deram contra o Fluminense ali no final, um pênalti que não existe, né, em cima do Mateuzinho. Então são erros graves que acabam influenciando muito nessa reta final de Campeonato Brasileiro, né? Tem time brigando contra o rebaixamento, tem time brigando pelo título. Eu só lamento que eu não acho que afastar vai ser a solução. É um recado, mas a gestão é péssima, né? A gestão da arbitragem é terrível e a gente viu isso novamente numa reta final aguda de Campeonato Brasileiro, tantos erros assim inaceitáveis com o gabarito, né? Com o auxílio do VAR. Até o VAR consegue errar mesmo tendo a tecnologia. Não é um problema da tecnologia, é um problema de quem opera, né? É o uso do VAR, né, que também é sempre muito questionado. E é isso, a CBF dá um retorno, tipo, olha, estamos de olho, afastamos os árbitros. E que mais além disso, né? E a gente avança de que forma? Né? Acho que joga muito os árbitros também aos leões, né? São eles que erraram e a ferramenta está aí. Enfim, e não resolve problema algum. A gente está vendo o lance, inclusive, da expulsão do Nenê, já que o Fernando citou. Acho que é uma grande novidade, não é novidade, mas uma atitude diferente da CBF, que ela afastou